Graça e paz a todos, eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para uma aula de grego 1. Essa aula foi ministrada ontem pelo Google Meet, mas alguns alunos não tiveram como acessar e nós vamos fazer um resumo dessa aula de novo para que os alunos possam, aqueles que não puderam, possam acessar. Então hoje, 25/3, 18h30, nós vamos, com a graça de Deus, tentar ministrar mais essa aula. Então que Deus seja conosco, fiquemos com a aula. Nós vamos ver a questão do grego bíblico. Antes, nós vamos ver como é que se passa um verbo do presente para o futuro. Então, aqui nós temos alguns verbos que eu coloquei. Dioko, que é o verbo perseguir. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais aqui, para melhorar aqui. Então, aqui nós temos dioko, que é o verbo perseguir, afugentar. Telo, que é o verbo querer, desejar. Heurisco, que é o verbo achar, encontrar. Pisteo, crer, confiar. Lambano, receber, tomar. Sozo, salvar. Terapeu, tratar. Hamartano, tratar, curar. Peito ou peifa, persuadir. Arco, governar. Paidel, educar. Então nós temos na outra coluna outros verbos. Crino, julgar. Doxazo, glorificar. Evangelizo, evangelizar. Basiléu, reinar, governar. Clino, curvar, inclinar. Fago, comer. Estrefo, virar, girar. Duléu, servir. Egueiro, levantar. Luo é diferente de lio. É banhar, mas é banhar o todo. Inípito é banhar ou lavar mais uma parte. Então aqui nós vimos a formação do verbo. O verbo em grego, ele tem um radical, que você está vendo aqui, ele tem um radical. O radical, aí ele tem uma letra que vai indicar que ele está no futuro, ou que vai indicar o tempo verbal dele, que é chamado de sufixo temporal, que no caso do futuro é o sigma. Então você pega o radical, acrescenta o sufixo temporal, mas a terminação o do presente. Aí onde era liso, vai ficar liso. Liso. Então lio no presente, eu desato. No futuro, com o sigma, que está aí mudado, eu desatarei. Certo? Então eu fiz aqui um outro material para que a gente possa ver isso na prática. Então nós temos aqui, nós temos que examinar o verbo no futuro, em que é terminado o radical dele. Certo? Radical quando termina em vogal.
Então, quando o radical termina em vogal, como lio, pistel, que é o verbo crer, basiléu, que é o verbo governar, então basta colocar um sigma aqui dentro, que ele já passou para o futuro, entre o radical e a terminação. Então, nós fazemos assim. Leo. Então, deixa eu só colocar aqui. Presente. Futuro. Então, vamos ver aqui. Leo. Aí eu faço assim. Que está para o futuro. Eu pego radical, acrescento o sigma e acrescento a terminação. Aí seguem as terminações. Lissos, lisso, lisseis, lissei. Lissomen, lisseté, lissucim. Eu pego o verbo pistel. Aí para encontrar o radical, você tira só o ômega. Você já encontrou o radical. Então você tem aqui o verbo pistel. Você tem o verbo pistel. Aí você quer passar para o futuro, você acrescenta o sigma. Fica pistelso. Certo? Aí eu vou colocar separado para você ver aqui. Então, quando ele está sem o sigma, ele está no presente. Então, aqui é eu creio. Aqui é eu crerei. Eu crerei. Então, ele vai ficar assim. Bem juntinho. Eu estou separando apenas para que você possa entender. Certo? Então, fica assim. Pronto. Então, com esse sigma agora aqui, eu vou colocar numa letra ainda maior para ficar melhor. Então, tá aí. Nós temos agora pistelso. Mas se eu colocar aqui, não dá para você ver os dois. Então, é melhor deixar aqui mesmo. Que aí dá para você ver os dois. Então, eu tenho o verbo basiléu, que é o verbo governar. Então, basta eu acrescentar aqui, entre a raiz e a terminação, um sigma. Então fica basiléu-so. Então eu pego aqui, eu copio o radical, eu copio aqui o radical, coloco o radical aqui, colo, e aí agora eu vou deixar no presente e no futuro. Então no presente não tem o sigma. No futuro eu coloco o sigma e a terminação. Então, se o verbo termina numa vogal, pistel, lio, pistel, basiléu, então o que é que eu faço? Eu acrescento entre o radical e a terminação um sigma. Eu acrescento entre o radical e a terminação um sigma. Então, pistel, creio. Pistelso, crerei. Lio, desato. Lisso, desatarei. Lio,
desato, liço, desatarei. Aí segue o S em tudo que é lugar. Aí você faz assim. Pega agora. Você vai ver que tem um novo radical. Lis. Agora o radical do futuro é lis. Aí você copia aqui. Aí vai conjugar aqui, ó. Aí você coloca. Aí você coloca. Com o novo radical, você coloca liço, liceis, licei. Aí você já sabe que a única coisa que vai mudar é esse sigma. É esse sigma. Aí no plural vai ficar lissomen, liceté, lissucim. Aí nós vimos que esse ni é móvel, pode vir e pode não vir. Quando a palavra seguinte ela começa com uma vogal, ele vem. Quando ela começa com a consoante, então você coloca entre a raiz, o radical e a terminação, você coloca o sigma. Então, o sufixo do futuro é o sigma. Certo? Então, o grego vai nos dizer que um verbo está no futuro quando ele tem entre a raiz e a terminação um sigma. Então, lisso, liceis, licei. Aí aqui agora, lissomen, licete, lissucim. Então, se o verbo terminou, o radical dele terminou numa vogal, então fica fácil. Você pega aqui, sem o S, sem o sigma, ele é presente. Com o sigma, ele já é futuro. Aqui, no pistel, eu creio. Mas se você colocar aqui, professor, como é que eu faço para encontrar o radical? Tira o ômega. Aí acrescenta o sigma mais o ômega. Aí pistel 6, pistel somen, pistel seté, pistel sucim. Aqui a mesma coisa. Tirou o radical, tirou o ômega, aí acrescenta o sigma. Esse sigma, ele vai indicar que o verbo está no futuro. Então, ele vai indicar que o verbo está no futuro. Certo? Então, sem ele, o verbo está no presente. Basileus, governo. Agora, com ele, se eu botar ele aqui, se eu colocar ele aqui, e agora a terminação, o, eis, e, homem, éter, ussi. Aí você precisa saber as terminações de presente. Terminações de presente é o, deixa eu só colocar aqui,
Quais são as terminações de presente que todos vocês já sabem. Então, deixa eu colocar aqui. O. Aí aqui embaixo, eis. E. Homem. Ete. O si. Então, deixa eu colocar aqui. Tudo em minúsculo. Então, vamos descer um pouco mais aqui, para que você possa lembrar. Isso aqui é algo que já foi ensinado, é algo que você já sabe, não custa nada lembrar. Então, aqui, ei, homem, ete, usim. Então, agora nós temos. Aí você pega aqui, faz o radical aqui. O radical. Você tem aqui as terminações. E você faz um radical bem aqui. Então você tem aqui o, eis, ei. Aí deixa eu fazer menor aqui, que é para dar para a imagem pegar toda. Então você já viu que não é difícil, porque então nós temos aqui, deixa eu colocar tudo aqui em vermelho. Pronto. Você tem aqui agora o, eis, e, homem. Coloca no meio mesmo. Então você pega tudo isso aqui, terminação. Terminação. Então você bota aqui tudo no meio. Vamos botar aqui terminação para ficar mais fácil. Então fica agora o, eis, ei. Aí você coloca aqui um verbo qualquer. Um verbo qualquer. Você coloca aqui um verbo cuja terminação do radical seja em vogal, certo? Então,
você vai aqui, você escreve aqui. Li, vou passar aqui para em grego. Lio. Tá aqui o radical. Aí fica li, so, li 6. Aí você coloca agora o sigma. Então agora o seu radical do futuro é diferente. Ele tem o sigma, certo? Que eu vou colocar em amarelo para ficar bem... Pronto. Então, deixa eu colocar numa cor aqui melhor ainda. Coloca ele aqui numa cor que dê para você ver bastante. Pronto. Não, mas ainda não ficou muito bom. Não, vou deixar em branco mesmo. Fica melhor. Então você tem aqui agora, antes era só li, agora li, so, li, 6, li, sei, li, somem, li, sete, li, sucim. Então um verbo terminado numa vogal, como é o caso do y, você acrescenta o sigma, que é o sufixo temporal. E aí já passou o verbo para o futuro. Agora, quando o verbo é brando, e o que é um verbo brando? É um verbo terminado numa consoante líquida. Lambda, mi, ni, ro. Lambda, mi, ni, ro. Lambda, mi, ni, ro. Só vai mudar o acento. Só vai mudar o acento. Né? Então, aqui estão as terminações. O, eis, ei, umen, eite, o sim. Então você pega meno, que é o verbo permanecer, meno, aí ele vai ficar agora me, no. O acento vai mudar. O acento que era aqui no E, ele vai mudar. Então vai ficar meno, meneis, menei. Então você pega aqui, coloca o radical aqui, você pega aqui o radical, certo? Aí você vem aqui e escreve aqui meno, só o radical, até o men. Você coloca o radical aqui dentro e cola. Men. Aí você coloca com a cor preta, que é para ficar mais fácil de você perceber, certo? Então ele vai ficar assim: meno, meneis,
menei. Menumen, meneite, menusim. Isso aqui é porque era assim. Para passar para o futuro, tinha que ter um epsilon mais um sigma. Tinha que ser assim. Menesso. Aí, o que acontece? O sigma, mas as líquidas, ele desaparece. Aí, o que eles fizeram? Juntaram esse epsilon mais o ômega, que deu esse ômega acentuado. Circunflexo, que é para dizer que esse epsilon está dentro desse ômega. Mas o nosso objetivo aqui é simplesmente dizer meno é presente, permanecer, meno com acento circunflexo no fim é permanecerei. Aí você pega outro verbo aqui que é o verbo fero, terminando, ó, fero. Aí fica fero, fero assim, está no presente. Mas quando eu vou passar ele para o futuro, então ele vai ficar fero, feres, ferei, ferumen, fereite, ferussim. Aí é bom que você faça esse cartãozinho aqui, ó. Terminou em líquida, então o que vai mudar? Terminou o radical numa vogal, acrescenta o sigma. Terminou numa líquida, mi, ni, lambda e rho, daqui as terminações. O, eis, e, umen, eite, ussim. Então vai ficar meno. Aí nós vamos pegar o verbo telo, que é outro verbo. Telo. Deixa eu colocar aqui em grego. Então você pega aqui o verbo telo. Telo é o verbo querer. Então o que acontece? Telo vai ficar assim. Você pega essa. Copia. Aqui. Cola aqui. Aí vai ficar. Telo. Então, a diferença é só um acento. Aqui não tem acento no português, então eu quero. Aqui, eu quererei. Eu quererei. Certo? Então, aqui eu quero. Então, aqui o acento vai ser aqui. Aqui no verbo, no futuro, o verbo terminado em lambda, líquida. Tá aqui, ó. Mi, ni e ro é muito fácil. Então, no presente, ele vem com o acento aqui e ele vem com a terminação assim. Fero, como o verbo telo. Se for no presente, ele vem assim, telo. Mas se for no futuro, ele vai vir telo, teles, vai mudar o acento. O acento que era aqui, no epsilon, vai passar para cá, certo? Então só vai mudar aqui as terminações. Aí você tem que saber essas terminações aqui.
para quando um verbo for, você encontra num texto. Você encontra assim, menor. Você está lendo o texto e encontra aqui, né? Que é o verbo permanecer. Aí, eu permaneço convosco, etc, etc, etc. Certo? Mas aí você vai lendo lá na frente e tem assim, menor. Certo? Mas a vogal agora final, ela já é o ômega com acento. Então, você está lendo e você percebeu que aqui ele está no presente. Aqui ele está no presente, porque o acento é agudo e está no épsilon. Aí você traduz, permaneço. Aí você está lendo e percebe que lá na frente ele vem com a mesma forma muito parecida, só que com o acento no ômega. Não só no ômega, mas aqui tudo. Ó. Eis, ei, us. Então aqui é telo, quero, quererei. Permaneço, permanecerei. Aí o fero. Fero, você está lendo o texto, aí aparece fero. Aí fero significa que eu vou levar. Né? E aí você pega e lá na frente você lê fero, só que agora o fero vem com o acento. Então você percebe que aqui o acento era agudo, agora aqui mudou o acento. Então vai ficar fero, fereis, ferei, ferumen, fereite, ferucim. Então quando você vê um verbo terminado em líquida, quais são as líquidas, professor? Lambda, mi, ni, ro. Quando você vê um verbo terminado em o radical terminado em uma dessas letras, e depois o acento circunflexo, então esse verbo pode estar no futuro. Então, geralmente, o dicionário ele dá o verbo no presente, no futuro e em outros tempos. Agora, quando o verbo, nós já vimos, quando o verbo termina o radical numa vogal, eu acrescento o signo. Quando termina numa líquida, eu acrescento, eu vou mudar só, ou o grego vai mudar, porque nós não temos que mudar nada, já está tudo escrito lá. Vai mudar só o acento. Agora aqui, nas labiais, pi, bi, fi, são aquelas que você pronuncia com a ponta da língua nos lábios aqui, né? Com os lábios. Então você está vendo que pi mais sigma vai dar psi. Nós já temos as consoantes duplas. É o psi, o qsi, o zeta. Então, quando você vai passar esse verbo para o futuro, eu vou fazer aqui como seria no normal, certo? Então, normal é você acrescentar um S, um signo. Então, você pega a palavra, o verbo blepo, certo? Você pega o verbo blepo
E aí o que você faria? Você pega o verbo blepo, colocaria um sigma aqui. Pronto. Só que você sabe que no grego, pi mais sigma vai dar igual ao psi. Então, no futuro, o verbo não vai ser, eles não vão botar essa quantidade de letras. Eles pegam pi mais sigma, é psi, é ps. Então, o que ele faz? Ele tira daqui, aí você tem um novo radical, blepso. Blepso. Aí você vem, blepso. Pronto. Você copia aqui. Aí você cola. E cola. Aí você já notou que você tem um novo radical. Porque aqui dentro desse psi tem o P mais o sigma, correto? Então, esse psi é o P mais o sigma, que era o normal. Então, o radical agora é blepso, blepseis. As terminações são as mesmas do presente. Blepsei. Pronto, então não tem dificuldade. Aí, as três pessoas do plural. Blepsomen, blepsete, blepsusim. Pronto. Então, o que vai mudar? É só aqui. Blepso. O que vai mudar é só esse psi. Porque esse psi é que você iria colocar. Tinha o pi mais o s. Então, quando você junta o pi mais o s, vai dar psi. Professor, e se eu tiver dificuldade para lembrar disso? Então, você vem aqui, ó, e você olha a tabela. Pi mais sigma igual a psi. Beta mais sigma igual a psi. Φ, lembre que o Φ é pH. Certo? Quando a gente vai transliterar, a gente translitera por pH. Então, Φ mais sigma igual a psi. Então, se eu pego, então o que eu faço? Aqui. Então, no lugar disso aqui, se eu colocasse outro verbo, certo? Então, agora eu tenho aqui o verbo nipto. Nipito. Que é o verbo lavar. Lavar uma parte. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que tirar isso aqui. E eu teria que fazer o seguinte. Qual é o sufixo temporal? É o sigma. Então, o dicionário diz, quando você vai procurar lá, verbo nipto, ele diz que a raiz é nib. Nib. Então você já sabe que beta mais sigma é igual a psi. Certo? Mas mesmo que você não tivesse essa raiz, ó, o sigma, o tal diante do sigma, ele cai, ele desaparece. Aí o pi mais sigma
vai dar psi. Então fica nipso. Nipso. Aí você já encontrou. Sempre no futuro você encontra agora um novo radical. O seu radical agora é nips. Nips. Então você pega aqui. E aí você vem. Aí você vem aqui. Aí você vem aqui. Se já descobriu o novo radical, você sabe que o verbo é radical. Aí você faz assim. É o radical. Você escreve aqui. Radical. É o radical. É o radical, que eu vou colocar aqui. Radical mais a terminação. Mais a terminação. Para ficar mais simples, para não ter vogal temática, essas coisas, para facilitar a vida do aluno. Então, é o radical mais a terminação. Então, você já descobriu que você tem um novo radical agora. Você já descobriu que você tem um novo radical. Então, você tem agora um novo radical, nipso. Nipse. Então, você vai pegar o novo radical e colocar as terminações de presentes. O, eis. Não é assim? Radical mais terminação. Então, eu pego o novo radical, que é formado pelo π mais o sigma, igual π mais sigma, igual a psi. Então, vamos lá. Eu tinha o π, nipto, mais o sigma, que é por obrigação. Esse sigma é a letra que caracteriza o futuro, é o chamado sufixo temporal. Então, só que no grego, eu tenho uma letra para ela. Né? Então, π mais sigma igual a psi. Então, o meu novo radical agora é nipso, nipseis. Então, agora, cairei, cairás, cairá. Nipsei. Somente aqui. Você coloca. As terminações são as mesmas do presente. Somente.
cetere, usim. Aí eu até disse que a gente pensa no usim, né? E esse ni é móvel, pode vir e pode não vir. Então nós já vimos, eu tinha aqui ni, pi, to. O T desaparece, o tal. O pi mais o sigma vai dar psi. Então vai ficar nipso. Nipso. Então veja, é radical mais terminação. Radical mais terminação. Certo? Então o que eu tenho que olhar? Eu já vi aqui, agora com fi. Certo? Um verbo com fi. Então, estrefo. Estrefo, que é o verbo virar, né? Voltar, girar. Então, para eu passar e para o futuro normal, eu tinha que colocar só o sigma. Mas eu já sei que fi mais sigma vai dar igual a psi. Se eu não souber, eu olho aqui. Fi mais sigma igual a psi. Então, se você não souber, olha aqui. Pronto. Então, agora, eu tenho um novo radical. Strepso. Por que eu tenho strepso? Porque era pi, era fi, mais o sigma normal. E esse fi mais esse sigma é igual a psi. Então o grego não vai gastar duas letras quando ele pode usar apenas uma. Então sempre que eu faço essa contração, eu tenho agora um novo radical. Streps. Então o que eu faço? Eu pego o meu novo radical e coloco ele aqui. Strepso. Aí eu vou strepso, strepseis, strepsei. Pronto. Então eu tenho agora um novo radical. Então qual era o radical do presente? Strefo. Esse era o radical do presente. Estrefo. Mas quando eu juntei, botei o sigma aqui, então a soma do φ mais o sigma deu igual a psi. Então esse é o meu radical do presente. Aí eu acrescento o, eu viro, estrepso, eu virarei. Então nós vamos para a última parte, para que a gente possa terminar essa aula de hoje. Certo? As guturais. Então você já sabe que nós temos a consoante dupla, que é o QSI, é o KS. Então você tem um verbo, ó, kappa mais sigma igual a QSI. Gama mais o sigma igual a QSI. O ri ou ki, eu já expliquei que esse som dessa letra, ele está entre o K, entre o Q e o R. Então alguns gramáticos vão chamar de ki, outros vão chamar de ri. Então você tem aqui
o verbo dioco, que é o verbo perseguir. Dioco. Então, qual seria, deixa eu só colocar aqui direito, você tem aqui o verbo dioco. Como é que você faria para passar ele para o futuro normalmente? Você acrescentaria o sigma. Porque o sigma é, certo, o sufixo temporal, a letra que indica futuro. Só que capa mais capa mais sigma é igual a psi. Então, ao invés deles colocarem isso aqui, dioxo, o capa mais o sigma, eles fazem o seguinte, dio, capa mais sigma, igual a psi. Então, você vai ter um novo, tá aqui o dioco. Então, tá aqui o radical do presente. Eu persigo. No futuro, por causa do S, o sigma, o radical vai mudar. O K continua lá, o sigma continua lá, mas vai ficar dioxo. Aí, dioxo, dioxeis, dioxei, dioxomen, dioxeté, dioxucin. Certo? Então, lembre-se, o novo radical, aqui é o radical do presente, é um radical do presente, aí eu quero passar, professor, para o futuro. E o futuro tem que ter o sufixo temporal, que é o sigma. Então, eu faço assim. Só que sigma, capa mais sigma, o nome já está dizendo que si. Então, vai dar igual a que si. Então, ao invés de eu colocar dioxo, eu coloco simplesmente a letra que já tem. O grego não é bobo. Então, fica dioxo. Então, qualquer dúvida, você deixa aqui nas perguntas, certo? Então, você tem aqui agora com gama, né? Você tem o verbo ago, que é o verbo conduzir. Ago. Aí você já sabe. Gama, você teria que colocar aqui o sigma. Só que gama mais sigma, olha aqui, dá igual a que si. Então, você coloca aqui. Então teria que colocar assim. Gama mais sigma, gama mais sigma, igual a psi. Então, ao invés de você botar axo, você tira isso aqui e vai aparecer assim. E quando você for procurar no dicionário, vai aparecer assim. Ago, eu conduzo, aí vai aparecer assim. Axo, conduzirei, que é a forma do futuro. Então agora você já sabe por que o futuro não é axo.
porque o sigma já está aqui dentro. E aí nós vamos ver uma com que. Né? Um exemplo com que. Então, qualquer coisa que você tem dúvida, você olha lá na tabela. Certo? Então, vamos ver o verbo eco. Eco, que é o verbo ter. Eco, que é o verbo ter. Então, como é que você faria normalmente? Você colocaria o sigma. Mas que, mais sigma, já está dizendo que sim. Certo? Então, lembre-se que alguns pronunciam ri. Ri mais sigma ou que mais sigma daria que sim. Então, eco é presente. Então, você olha aqui e você já descobriu que o que mais o sigma, que era o normal, daria igual a que se. Então, o que acontece? Ao invés de ser eco, certo? Vai ser exo no futuro. Então, eu tenho, eu terei. Eu tenho, eu terei. Aí aqui na gramática que eu estou escrevendo, certo? Eu fiz tudo bem direitinho aqui, onde você pode acompanhar na minha gramática, certo? Tudo com bastante calma, certo? Então tem tudo aqui, que é o material que eu estou enviando para vocês, certo? Então aqui é para que essa aula de hoje possa ficar, porque a aula foi dada ontem pelo Meet, mas alguns irmãos não conseguiram ver, então nós estamos fazendo aqui, até para que outras pessoas sejam abençoadas. Então agora existe uma terceira tabelinha. É uma dental. É o tau, o delta e o teta. Alguns chamam, nós já ensinamos isso, de theta, né? Que é como think em inglês, certo? Então nós optamos pela pronúncia teta. Então, o que acontece? Você vai pegar a palavra, o verbo baptizo, certo? Baptizo. Esse é o verbo mergulhar. Quando você vai procurar no dicionário e na gramática, você vai ver, se lembre que o zeta é DZ. É DZ, DZeta. Então, aqui, a raiz dele é com D. Certo? Então, a raiz dele é com D. Então, porque lembre, vou colocar aqui em português agora. O nome dessa letra é D, Z, tá. Dzeta. Então tem um E aqui na frente. Então sempre que eu tenho o Z, o zeta, eu tenho um D aqui. E D mais o sigma diz que esse D aqui desaparece. Então o D diante do sigma, ele cai, aí fica só o sigma. Então vai ficar baptizo. Então no presente ele vai ficar baptizo, baptizo, e no futuro
ele vai ficar baptiço. Aí baptiço, bapticeis, bapticei, baptiçomen, bapticeté, baptiçusim. Vamos para um último exemplo, que é o verbo peifo, que é o verbo persuadir. Esse verbo aqui é. Então veja que aqui diz que um tal diante do sigma, então a raiz dele é essa, o radical dele é esse. Então você teria que colocar o sigma. Quando você coloca o sigma, a gramática diz que o teta, ou feta, ele desaparece. Então vai ficar assim, peiço, peiço. Então no futuro, no presente, peifo, o peito, peifo é mais sonoramente mais bonito. Então aqui vai ficar peiço. Então eu persuado, eu persuadirei. Então eu persuado, eu persuadirei. Por quê? Porque aqui teria que ter um sigma. E o teta diante do sigma, ele desaparece. Então você olha aqui na tabelinha. Professor, eu tive uma dúvida. Primeira coisa que você faz é olhar lá no dicionário. O dicionário vai dar presente, baptizo, futuro, baptizo. Baptizo. Aí você olha aqui, agora você já sabe por quê. Então, só recapitulando. Terminou numa vogal, então eu só acrescento entre o radical e a terminação o sigma. Certo? Terminou numa vogal, terminou numa consoante líquida, professor, o que é consoante líquida? Está aqui. Lambda, mi, ni, ro. Então, terminou aqui, só vai haver essa mudança aqui, que você precisa fazer isso aqui. O, eis, ei, umen, eite, usim. Então, essas terminações verbais aqui agora só vai mudar o acento. Então, telo, eu quero, telou, quererei. E aqui terminou numa consoante que não seja uma das líquidas, eu tenho que olhar aqui. Pi, bi e fi, beta. Pi, beta e fi mais o sigma vai dar psi. Então aqui o pi, o beta e o fi mais o sigma vai dar psi. Então eu vou ter um radical com psi. Como aqui. Então, geralmente, a gramática, o dicionário dá. Agora, se for um capa, o radical terminar num capa, num gama, ou num ki, ou ri, mais o sigma vai dar que si. Capa mais sigma já está dizendo que si. Então, vai ser dioxo. E se terminar numa dental, o T, o delta, ou feta, ou teta, diante do sigma, ele desaparece, ao invés de ficar baptizo, vai ficar baptiço. Ao invés de ficar peifo, vai passar para o futuro. Por quê? Porque o radical, o sufixo temporal, o sigma, ele exige que esse teta desapareça. Então, no dicionário, você vai encontrar assim.
Aí aqui é só para você saber por que você está, porque que negócio é esse de aparecer tudo isso. Então lá na gramática, hoje eu resolvi dar aula por aqui que é para ficar mais fácil, porque essa é apenas uma recapitulação. Eu baptizo, certo? Aí ele vai ter lá no dicionário, baptizo, quer dizer o futuro, peifo, peiso. Né? Aí ele vai dar o presente, o futuro, os outros tempos verbais. Depois é que ele vai dar o significado. Persuadir, batizar. Então, que Deus abençoe. Eu espero qualquer dúvida, certo? Então, as nossas aulas agora estão sendo pelo Google Meet. Mas como alguns ainda não têm condição, né, de estarem no Google Meet, então eu estou fazendo isso aqui para que você não perca a matéria. Então, que Deus abençoe. Qualquer coisa volta, não entendeu, volta. Se não entendeu, lê as gramáticas que eu indiquei. Veja a ementa. Tem boas gramáticas. E caso não entenda ainda, faz a pergunta que eu responderei com o maior prazer. Que Deus abençoe. Reverendo Gilberto se despede aqui. Então até a nossa próxima aula da língua grega. Deus abençoe no nome de Cristo.